Baixar um pouquinho o volume, certo? É porque minha voz é alta mesmo, né? É bem agressiva. Gente, eu fico imaginando que hoje, nesses últimos dias, todos nós queremos encontrar paz, não é isso? Quem não quer paz? Quem não busca essa paz? Porque a paz é a essência de tudo que existe em nosso planeta e em nossa vida. Mas em algumas ocasiões da nossa vida, essa paz é extinta. Ela passa por longe de nós porque algo acontece que nos rouba essa paz. João capítulo 10, verso 10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E uma coisa que ele veio roubar da humanidade é a nossa paz. Ele tem feito todos os seus planos, todos os seus enganos para tirar a paz do ser humano. Sexta-feira do dia 4 de julho. Ele faz até uma criança chorar no caminho para a igreja, o bico cair no chão, a criança chorar, e o pai começar a discutir com a mãe, e ambos não chegarem até a casa de Deus. Livre, uma iniciativa e realização da igreja. Ele faz o feijão queimar, ele faz a mulher querer assistir a novela e o homem querer assistir um futebol. E aí essas pequenas coisas que nós mencionamos nesse momento tiram a paz, não somente de um lar, mas de toda a sociedade. Mas tem uma notícia boa para nós essa noite, que está escrita no livro de João, capítulo 14, verso 27. João 14, 27. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. E este é o professor Francisco, integrante da mesma. João 14, 27 nos diz: estamos exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, nesta noite de sexta-feira do dia 4 de julho de 2025, para mais um culto ao ar livre. João 14, 27 nos diz: deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhe dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fiquem angustiados, nem com medo. Eu acho interessante que Jesus, ele diz aqui para nós, Deus, ele diz para nós, que ele deixa a paz dele para cada um de nós. E ele dá um conselho para não ficarmos angustiados. Lá em João 14, ainda em João 14, versos 1 a 3, diz assim, ó: não se preocupe o seu coração. Grande caminhoneiro, grande batista, seja bem-vindo ao culto ao ar livre. Eu sei o que está acontecendo na sua vida. Eu sei o que está se passando com você. Eu conheço o profundo da sua história. Creias em Deus. Creias também em mim. E ele continua dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar um lugar. E quando eu tiver preparado este lugar, eu voltarei. E vos levarei para que onde eu estiver, estejais vocês também. Esse mundo que nós vivemos está muito turbulento. Está muito boa noite, Davi, seja bem-vindo. Boa noite, garoto. Seja bem-vindo ao culto ao ar livre. Professor Andresa, com a honra tê-lo aqui conosco. Nós vemos as trevas tomando conta. Bom, meu amigo, seja bem-vindo. Da humanidade. Prazer mais uma vez tê-lo aqui. Idem com a senhora aqui, né, sua esposa? Nós percebemos que é mentira, aqui é mais novo, né, de meninos? O ódio, porque a turma é grande aqui, a família é grande. A inveja está tomando conta da humanidade. Hoje, se você falar que ama uma pessoa, a pessoa não acredita, porque o amor tem sido dissipado com as coisas que nós presenciamos nesses últimos dias. As pessoas hoje se tornaram mais amigos dos prazeres.
do que amigos de boa Deus. noite, seja bem-vindo mais uma vez. Hein? Algumas vezes nós imaginamos que, alguns momentos da nossa história, nós imaginamos que não somos capazes de alcançar esta paz que Deus nos ofereceu. Nós achamos que essa paz está muito longe de nós. Algumas pessoas até dizem que esse Jesus a quem nós falamos, ele não tem poder nenhum para fazer em nossa vida, porque ele já morreu. Mas a pergunta é: você crê que Jesus ressuscitou entre os mortos? Você crê que ele vive e que ele está atento à sua oração, ao seu chamado? A Bíblia diz lá em 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, diz assim, 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, diz assim, se o meu povo, quem é o povo de Deus? Diga assim, nós somos o povo de Deus. E aí a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos altos dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei o seu coração, a sua enfermidade, tirarei aquilo que está impedindo de você ter paz, tirarei aquilo que impede de você ser feliz. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele menciona uma parte na sua história que ele diz assim, hoje não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer viver no íntimo da sua alma, no íntimo do seu coração. Ele quer fazer a diferença na minha e na sua história. Na minha história eu sou bastante claro em dizer que ele tem feito uma reviravolta completa. Como ele fez na vida do apóstolo Paulo, ele quer fazer na minha e na sua. Apóstolo Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. E uma das ocasiões ele diz assim, todas as coisas eu posso. Todas as coisas você pode. Não tem nada neste mundo que você não consiga, sabe por quê? Porque Jesus, o Deus Filho, te fortalece. Você é capaz de passar pela situação que você está enfrentando, se você segurar firme nas mãos desse Jesus. 14:26 diz que ele nos dará paz. E a paz não é ausência de conflito. A paz não é ausência de conflito. A paz é a presença de uma pessoa na minha e na sua vida. Lá em Salmos 35, verso 7, é assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Eu fico pensando no decorrer de toda a história da humanidade, e eu percebo que tudo isso acontece e ainda vai acontecer, porque a humanidade tomou a escolha errada. Muitas vezes eu e você culpamos Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, porque eles foram que começaram, que deram início ao pecado. Lá em Gênesis capítulo 2, deixa isso bem claro, em que a serpente astuta enganou a Eva, e ela comeu da fruta que não deveria ter comido. E qual é o seu fruto proibido hoje? Qual é a sua árvore proibida hoje? Porque eu e você temos um fruto proibido na nossa história. Tem algo que nos faz afastar do nosso grande Deus, aquele que doa toda a paz que nós necessitamos. Raciocine, medite comigo aqui nesta noite. Reflita qual é o seu fruto proibido. Porque a Eva comeu o fruto proibido lá no Éden, mas nós comemos o nosso fruto proibido hoje.
Aí o verso 15 de 2 Crônicas 7 diz assim, ó: estarão abertos os meus olhos. Deus está falando para você essa noite. Deus está falando para mim essa noite. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Deus está atento à sua oração nesta noite. Ele está pronto para responder o seu clamor. Salmos 40 diz: esperei confiantemente no Senhor. Você tem esperado em quem? Em o quê? Será que você tem posto a sua confiança em um médico, em um estudante, em um professor, em um pastor, em um padre? Não, Salmo 37, verso 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Muitas pessoas tiveram suas vidas desenganadas pelos médicos, pelos cientistas, mas Deus deu a última palavra. Ele disse: eis que faço nova todas as coisas. Deus quer fazer tudo novo na sua vida hoje. Deus quer fazer tudo novo na sua história, nesse momento. Ele não quer fazer daqui a pouco, Ele quer fazer agora. Então entrega o teu caminho a Ele, e o mais Ele fará na sua história. Eu sempre gosto de dizer que a minha história, antes de eu chegar aqui, não vale mais nada para mim. É uma história velha. É uma história que devo rasgar e jogar na lata do lixo. A história que vale para mim é a história do presente. É o agora. Deus não se importa com seus pecados passados. Deus não importa quão longe você foi dele ontem. Deus se importa com a sua decisão essa noite. Ele quer que você tome uma decisão diante dele e diante dos homens, e encontre a paz necessária na vida de todo ser humano. Essa paz, ela não vem com a bebida alcoólica, ela não vem com a droga, com o relacionamento, ela não vem com um casamento, com um namoro, com amizade. A paz não vem nestas coisas, nem no dinheiro que as pessoas acreditam que tem. O dinheiro ajuda, ele compra uma cama, um colchão, mas ele não compra o sono. O dinheiro ele compra uma casa, mas ele não compra um lar, uma família feliz. O dinheiro paga o seu cartão de crédito, as suas contas no mercantil, mas ele não paga o seu pecado. Lá em Romanos 3, 26 diz que o salário do pecado é a morte. Quantos aqui trabalham e querem receber o seu salário? Todos nós trabalhamos e queremos receber, porque é um direito nosso, não é isso? Então você tem direito nessa noite à morte. Eu tenho direito à morte, porque o salário do pecado é a morte. E quem é pecador? Eu e você somos pecadores. Nós merecíamos morrer. Olha a palavra merecíamos morrer. Está no passado. Eu não mereço mais morrer, sabe por quê? Porque Jesus desceu dos céus e pagou o meu e o seu pecado. Ele tomou o meu e o seu lugar. João 3, verso 16 diz que Deus me amou. Deus te amou de tal maneira. Não existe explicação para o amor de Deus. Não existe. E o amor de Deus, ele é incondicional. Ele não impõe condições para mim e para você sermos salvos. Ele simplesmente veio e morreu por mim, o pior dos pecadores que já existiu na face da terra. Sabe o que é isso? É amor.
Um amor incondicional que não mede limites, que não mede esforços para salvar o pecador arrependido. É isso que Jesus quer essa noite, na nossa vida, na nossa história. Ele quer nos salvar do lamaçal de pecado em que nós vivemos. Ele quer nos livrar, nos libertar do emaranhado que nós vivemos neste mundo de perdição. Ele quer tirar você da situação que você tem enfrentado nesses últimos dias. Ele está se inclinando para você esta noite, pronto para ouvir o seu clamor. Agora, será que eu posso, pelos meus próprios méritos, ser salvo? Será que eu consigo alcançar a salvação sozinho? A palavra de Deus ela é bem clara quando diz que Deus nos amou de tal maneira. Não existe explicação para o amor de Deus. Se fosse necessário Ele morrer de novo por você, Ele morreria. Ele se entregaria novamente, porque a Bíblia diz lá em João 1, verso 14, que Deus se fez carne. Imagine o Deus eterno, o Deus onipotente, Ele iniciou a sua vida novamente. Olha, como pode um Deus eterno que sempre existiu começar uma vida só em prol do amor para comigo e para com você? Porque a Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Foi necessário o Deus eterno se fazer homem. Por que Ele se fez homem? Por que foi necessário Deus se fazer homem como eu e como você? Porque muitas vezes nós achamos que não somos capazes de vencermos. Muitas vezes nós acreditamos que somos falhos pecadores, que não conseguimos dar um passo à frente da nossa história sem errarmos. Alguma vez você já pensou, mas eu não tenho jeito, para minha vida não tem esperança? Isso é balela de Satanás. Em Mateus capítulo 11, verso 28, faz um convite para mim e para você. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Está cansado de sofrer? Está cansado de quebrar a cara neste mundo que nós vivemos? Está cansado de ser xingado pelos amigos, pelos companheiros? Está cansado de ser criticado pelas suas falhas, pelos seus defeitos? Venha a Jesus, e eu vos aliviarei. Olha o que Ele diz para mim e para você essa noite. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer aliviar o seu fardo essa noite. Ele não quer deixar para amanhã, Ele quer aliviar o seu fardo nesse exato momento. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia que nós devemos abrir a porta do nosso coração e deixar Jesus entrar na nossa história e fazer uma reviravolta completa. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se você ou se eu estamos ouvindo a voz dele, abra a porta do seu coração. Deixe ele entrar e cear com você e você com ele. Ele precisa da minha decisão, ele precisa da minha autorização para entrar. Ele não invade a tua vida. Ele poderia invadir, podia, que ele tem todo o poder para isso, mas ele não faz, sabe por quê? Porque ele nos criou livres. Você tem a liberdade de escolha. Você escolhe servi-lo ou não. Mas eu não tenho uma notícia boa para aqueles que não escolhem servi-lo. A notícia é que vai pagar pelos seus próprios pecados. Ele pagou pelos pecados daqueles que o aceitam. Porque você é livre a aceitar ele pagar a sua dívida.
Mas se você não aceita, a dívida continua sendo sua. É esse Deus, é esse Jesus que nós devemos realmente buscarmos em oração, constantemente em nossa vida. Não foi a igreja do Alvorane não foi a igreja do Alvorane que organizou isso aqui, foi Deus que marcou o encontro com você neste lugar. Assim como ele marcou com a mulher samaritana no poço, assim como marcou com o cego de Jericó, assim como ele marcou com os 10 leprosos, Deus tem marcado encontros com os seres humanos para mudar a sua história, mudar a sua vida. Eu não sei quão longe você foi, eu não sei, mas Deus sabe. Deus conhece a sua história. Ele sabe até que ponto você chegou. Ele sabe qual foi o mais vil dos seus pecados, da sua história. Mas tem uma notícia boa para você. Romanos capítulo 8, verso 1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode te condenar. Seja bem-vindo, meu amigo Se Gladson. você estiver vivendo de acordo com a vontade de Deus. Não importa quão longe você foi, não importa quantos pecados você praticou, não importa quantos você matou, quantos você já assaltou, roubou, não importa. O amor de Jesus cobre multidões de nossos pecados. Ele nos dá uma esperança de uma vida melhor. É isso que Ele está fazendo na minha vida e é isso que Ele quer fazer na sua vida também nessa noite. Perdoar os seus pecados e fazer de você uma nova criatura. E aí você vai ver novos céus e novas terras. Farei tudo novo, de novo. Essa é a concepção desse Deus a que nós servimos. Esse Deus que eu escolhi servi-lo. Esse Deus que me chamou esta noite para estar aqui com vocês, para falar um pouquinho da sua história. A história de amor. Uma história de redenção, de reconciliação, de submissão. Eu acho muito interessante que Deus, Ele deixou tudo de melhor que Ele tinha. Isso é uma verdade pura. Deus deixou tudo de melhor que Ele tinha lá na eternidade para vir buscar eu e você que não valia nada. Isso é verdade? Não. Quem disse que você não valia nada? Quem disse que eu não valia nada? Se eu não valesse nada, se você não valesse nada, esse Jesus não teria vindo morrer por você, porque Ele derramou a última gota de sangue para dar a oportunidade de uma nova vida para mim e para você. Que Deus abençoe a mim e a você nesta noite. Que nós possamos sair daqui esta noite, não como tivemos um encontro com o irmão Francisco, com o irmão Bruno, com o irmão tal, com o irmão tal, não. Que nós tivemos um encontro com Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Um ser sobrenatural, que se tornou natural, para dar o exemplo para mim e para você, que nós somos capazes de vencer. Filipenses 2,7 diz que Jesus se tornou um pouco menor do que os anjos. Se você quiser conferir quando chegar em casa, essas passagens que eu estou dizendo, porque não é muito bom o vento, a luz, mas está aí na Bíblia. Filipenses 2,7 diz que ele se tornou um pouco menor do que os anjos. E quem é menor do que os anjos? Eu e você. Nós somos menor do que os anjos. E ele se tornou menor do que os anjos, para mostrar que eu e você somos capazes de vencermos. Ele não venceu porque ele era Deus. Não, ele não veio como Deus. Por ele ser um Deus justo, um Deus de amor, ele não veio com o poder de Deus, um poder divino. Mas ele nasceu como eu e você nascemos, viveu como eu e você vivemos. Mas a única diferença que deu a vitória para Jesus sobre o pecado foi a comunhão com Deus o Pai. É essa comunhão que eu e você precisamos
para termos essa paz que Deus nos oferece essa noite. Que Deus abençoe a mim e a você e nós possamos verdadeiramente dar um passo em direção a Jesus, aceitar Ele em nossa história e vermos a mudança radical que Ele pode fazer. Que todos possam ter uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá aí, senhoras e senhores, portanto, concluída mais uma retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo aqui no culto ao ar livre, a Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro Wayne, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, desta feita pelo professor Francisco, nosso queridíssimo Né. Só podemos dizer uma coisa, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana, mais um vídeo legal, e agora vamos aguardar a sopa. Vamos fazer um vídeo da sopa. Boa noite a todos. Separado para vocês. Vamos ouvir aqui a professora Andresa. Que próxima sexta-feira nós estaremos aqui no mesmo horário. Eu vou convidar aqui o neném para ele fechar só com a oração. E aí a gente está liberado para a sopa. Essa foi a professora Andresa, integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Glória a Deus e eterno Pai, te rendemos graças esta noite, porque aqui tivemos o verdadeiro encontro contigo. Aqui nós entendemos, ó Pai, que a nossa sabedoria, que o nosso esforço, que o nosso intelecto, que todo o conhecimento que nós temos, ó Pai, não nos concede aquilo que nós mais necessitamos em nossa história, mas somente Teu Filho amado Jesus Cristo em nossa vida é que nos faz mais do que vencedores. A Tua palavra diz, ó Pai, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Somos gratos, ó Pai, por este momento de adoração ao Teu nome, à Tua pessoa. Estamos aqui, ó Pai, como estudantes da Tua palavra, para aceitarmos o Teu propósito em nossa vida. E o Teu propósito, ó Pai, é de vivermos eternamente uma vida de paz e abundância. Derrama, ó Pai, o Teu Espírito Santo sobre cada pessoa aqui presente esta noite. Derrama, ó Pai, o Teu Espírito Santo também sobre aqueles que estão ao redor desta comunidade e que escutaram a Tua palavra. A Tua palavra, Pai, jamais volta vazia, nós cremos nisso. Então, Pai, cumpre o propósito a que foi designado nesta noite. Quebranta corações, transforma almas, reaviva a nossa fé e nos dá, ó Pai, a certeza daquele breve encontro que teremos contigo, quando Tu voltares nas nuvens do céu. Abençoa, ó Pai, famílias que estão aqui sendo representadas por cada pessoa que se encontra aqui esta noite. Tu conheces, ó Pai, cada família que está aqui nesta noite. Tu conheces cada membro de forma especial. Visita, ó Pai, cada lar que está sendo representado esta noite. Cura aqueles que estão passando por enfermidades. Liberta aqueles que estão cativos às drogas, à prostituição, ao crime. Liberta, ó Pai, e mostra a ele a paz que Tu tem para que eles possam sentir esta paz no íntimo do seu coração. Ó Deus eterno, como Teu servo, como estudante da Tua palavra, eu creio, ó Pai, que só o Senhor é Deus e tem poder para mudar a minha e a história desse povo que se encontra aqui esta noite. Então muda, ó Pai, a nossa história. Escreve, ó Pai, uma nova história conforme a Tua vontade e não a nossa. Ó Deus eterno, nos livra de todos os males desta vida. Nos mostra, ó Pai, o verdadeiro caminho a seguir. Seja com cada pessoa aqui presente, nos orienta, nos ilumina, nos capacita, nos leva em paz para os nossos lares, na companhia dos Teus anjos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, não porque merecemos, mas é no doce nome de Teu Filho amado Jesus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Valeu, Jesus.